Bem, então continuando a nossa aula de Direito Penal, Teoria do Crime, hoje veremos a parte final da imputabilidade. Então nós estamos estudando desde o início do semestre que o conceito analítico de crime é igual a um fato típico, antijurídico e culpável. Já estudamos todo o fato típico, toda a antijuridicidade e suas nuances. Agora veremos então, continuaremos a ver a imputabilidade. Nós vimos na outra aula a imputabilidade com a questão da idade, 18 anos, critério cronológico. Agora veremos então a questão das doenças mentais e da emoção e da paixão e da embriaguez. Aí concluiremos o primeiro elemento da culpabilidade, que é a imputabilidade. Na próxima aula veremos a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Aí nós formaremos os três elementos da culpabilidade, que são imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então vamos ver agora a inimputabilidade por doença mental. Repetindo que na aula anterior à prova nós iniciamos a ver a imputabilidade na questão da idade penal, 18 anos. Então vamos ver agora a questão da imputabilidade por doença mental, seguindo então adiante nossas aulas de imputabilidade. Imputabilidade por doença mental, então, ou doença mental, são problemas patológicos, né? Que podem surgir de origem toxicológica, enfim, mas um conceito que eu acho interessante é que esses problemas de inimputabilidade, esses problemas de doença mental, eles alteram as funções intelectuais e volitivas. Intelectuais, como pensar adequadamente, entender o caráter ilícito do fato, ou volitivas, de se portar de acordo com a sua vontade, que é a possibilidade, então, de entender o caráter ilícito do fato, mas não portar-se de acordo com esse entendimento. Então, nós veremos o artigo 26 em seguida, que diz exatamente isso. Então, o artigo a doença mental torna o ser humano incapaz de entender o caráter ilícito do fato, que eu há pouco falei, que é a função intelectual, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, que é a função volitiva. O artigo 26 do Código Penal trata disso. Peguem aí e acompanhem. Artigo 26. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, nós temos nessa situação aqui a inimputabilidade do indivíduo, artigo 26 do Código Penal. Deixar bem claro, é importante, que esta doença mental, para tornar o indivíduo inimputável, deve existir ao tempo da prática do delito. Nem um dia antes, nem um dia depois, é no dia do fato, para que o indivíduo seja considerado inimputável. Uma discussão que existe é sobre a epilepsia. Temos algumas decisões judiciais, por exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu numa decisão que o indivíduo que sofre epilepsia é inimputável. Em outra decisão, ele entendeu que a inimputabilidade só decorre quando o delito é praticado no momento do ataque epilético. Bom, nós vimos então a inimputabilidade, artigo 26 caput, quando o indivíduo não tem condições de entender o caráter ilícito do fato ou de portar-se de acordo com esse entendimento inteiramente, não tem condições inteiramente de entender o caráter ilícito do fato, plenamente, ele é considerado inimputável, e ele sendo inimputável, ele não é culpável, porque para ser culpável tem que ser imputável. Aí estaria eliminado, então, a culpabilidade por inimputabilidade. Mas existe o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que são para os silvícolas, por exemplo. Quando é que um índio silvícola ele pode ser imputável, semi-imputável ou inimputável? Vai depender da sua proximidade, do seu contato com a civilização. Se ele for aculturado com os atos da civilização humana, do homem, da cidade, enfim, do interior, ele será considerado imputável. Agora, se ele for daqueles índios que nós temos notícia na Amazônia que nunca tiveram contato com a civilização humana,
nesse caso, ele será inimputável. E dependendo do grau de proximidade de aculturamento com o ser humano, ele poderá ser considerado semi-imputável. A questão, então, da imputabilidade do desenvolvimento mental retardado. Como eu já dei o exemplo do silvícola, mas e o indivíduo que tem uma doença mental, mas não é plena? Esse desenvolvimento mental retardado, ele ocorre quando a sua idade não se compatibiliza com o seu desenvolvimento mental. Ou seja, ele tem uma idade X e o desenvolvimento mental é bem abaixo. Não há compatibilidade de desenvolvimento mental e de idade. Os exemplos são o idiota, o débil mental. O surdo-mudo vai depender também da capacidade dele conseguir entender o caráter ilícito do fato ou deportar-se de acordo com esse entendimento. Então, o surdo-mudo também depende do que ele conseguiu aprender durante a sua vida. Ele pode ser imputável, inimputável ou semi-imputável. Então, repetindo, nós temos o imputável, o inimputável e inimputável, artigo 26 do Código Penal, que é aquele indivíduo que é isento de pena, o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E o indivíduo que é semi-imputável, ele é punido, pessoal. Aquele, então, que ele tem não é totalmente incapaz, ele tem alguma capacidade, é reduzida, mas tem. Esse indivíduo, ele vai para a regra do parágrafo único do artigo 26. Ele é considerado imputável, mas tem uma redução de pena. Diz assim o parágrafo único do artigo 26 do Código Penal. A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude da perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era ao tempo não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, aquele que não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou portar-se de acordo com esse entendimento, ele é considerado imputável ou semi-imputável, que é o nome mais técnico, e recebe uma redução de pena de 1 a 2 terços e não absolvição. Então, o inimputável do 26 é absolvido, porque ele não entende, porque plenamente ele não entende o caráter ilícito do fato e nem consegue portar-se de acordo com esse entendimento, ou nem consegue portar-se de acordo com esse entendimento. E o semi-imputável do 26, parágrafo único, ele não era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou portar-se de acordo com esse entendimento. Como ele tinha alguma possibilidade, então ele vai receber uma pena reduzida, de 1 a 2 terços. Bom, os efeitos, então, da inimputabilidade já até acabei de adiantar. Para aquele que é menor de 18 anos, ele é inimputável e vai para o ECA, como nós vimos na aula anterior. Os demais inimputáveis, eles vão a processo judicial, porém, se ele for inimputável, ele é absolvido, se chama de absolvição imprópria, e ele recebe, ao invés de uma pena privativa de liberdade, por exemplo, ou uma prestação de serviço comunitário, por exemplo, ele recebe uma medida de segurança, que é uma internação num instituto psiquiátrico forense ou um tratamento ambulatorial de cunho psiquiátrico. E os efeitos da imputabilidade diminuída, que é o 26, parágrafo único. Então, quando o indivíduo tem reduzida essa capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato ou deportar-se de acordo com esse entendimento, ele recebe uma pena com diminuição de 1 a 2 terços. Porém, conforme o artigo, deixa eu conferir aqui, 98 do Código Penal, o indivíduo pode ter substituído essa pena diminuída por uma medida de segurança. Depende da periculosidade. O agente é perigoso, pode ferir alguém, causar dano, então pode mudar essa pena diminuída, porque ele era semi-imputável, para uma medida de segurança. Diz o 98. Na hipótese do parágrafo único do artigo 26 deste Código, e necessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa de liberdade pode ser substituída pela internação ou tratamento ambulatorial pelo prazo de 1 a 3 anos, nos termos do artigo anterior e respectivos parágrafo 1º a 4º.
Então é isso, pessoal. Questão da emoção e paixão. Então, saindo da questão da doença mental, revisando rapidamente. Se o indivíduo não entender o caráter ilícito do fato ou não conseguir portar-se de acordo com esse entendimento, ele é considerado inimputável e ele recebe uma absolvição, chamada de absolvição imprópria, e ele recebe em troca uma medida de segurança, que é uma internação em manicômio judicial ou um tratamento ambulatorial, dependendo do grau dessa doença mental. E essa absolvição imprópria, então, é o que ocorre. Sai da pena, como ele é absolvido impropriamente, recebe medida de segurança. Só relembrando que o fato tem que ser, a doença mental tem que ser no dia do fato. Não pode ser um dia antes e nem um dia depois. Doenças mentais transitórias, então, a perícia terá que dizer no dia do fato, houve a incidência de doença mental ou não. Se houve absolvição imprópria, 26 caput do Código Penal. Se não houve, ele pode ser condenado com redução de pena, inclusive, semi-imputabilidade, e depois até trocada essa pena por medida de segurança, conforme o artigo 98 do Código Penal. Então, inimputabilidade, absolvição imprópria, recebe medida de segurança. Semi-imputabilidade, quando ele não é plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de portar-se de acordo com esse entendimento, ele é condenado, diminuição de pena de 1 a 2/3, e conforme o artigo 98 do Código Penal, se ele for periculoso, ele pode sofrer uma mudança. O juiz pode determinar que haja substituição da pena pela medida de segurança. Vamos para o artigo 28. Emoção e paixão, artigo 28 do Código Penal. Não excluem a imputabilidade penal, inciso 1, a emoção ou a paixão. Bom, pessoal, no Código de 1890, a emoção ou a paixão afastava a culpabilidade. Então, diversas pessoas, em nome da legítima defesa da honra, como o homem que era traído, matava a esposa ou matava o namorado da esposa, ele era absolvido, então, por legítima defesa da honra. Mas isso, então, nesses crimes passionais ocorria, mas isso mudou a partir do Código de 1941, que diz que a emoção e paixão não excluem imputabilidade penal. A não ser que essa emoção e paixão seja algo doentio, que se comprove por perícia que já se tornou uma doença mental. Aí podemos ir lá para as doenças mentais do artigo 26, inimputável, isento de pena, ou 26 caput, parágrafo único, 26 parágrafo único, que é a semi-imputabilidade, que ele é condenado com redução de pena. Conforme essa emoção e paixão, ela pode ter algumas incidências. Ela pode incidir no artigo 59 do Código Penal, que no momento da aplicação da pena, pode vir até reduzir a pena, é a chamada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal. É aplicada na primeira fase da aplicação da pena. Também ela pode servir lá como atenuante genérica, artigo 65, inciso 3. Vamos dar uma lidinha aqui. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Inciso 3. Ter o agente. Deixa eu achar aqui. Letra A. Cometido crime por motivo de relevante valor social ou moral. Artigo 65, inciso 3, a linha C. Diz assim: cometido crime sob coação a que podia resistir o incumprimento de ordem de autoridade superior, e agora vem o que nos interessa, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Então, a emoção e a paixão podem incidir no artigo 59 como redutor de pena, mas também pode incidir, e esta seria a regra, se incidir
se houver emoção e paixão, deverá ser afastado do 59 e vir para o 65, que diz assim, 65, inciso 3, letra C. 65, são circunstâncias que sempre reduzem, atenuam a pena. Inciso 3, ter o agente, a linha C, segunda parte, cometido o crime, né? Segunda parte, ou sob a influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. Então, como a regra é, se houver violenta emoção, é vir para o inciso 3. Essa é a regra. E aí excluído o 59, não pode ser computada duas vezes. O 59 na primeira fase de aplicação da pena e o 65 na segunda fase de aplicação da pena. Então, havendo emoção, aqui vai para, violenta emoção, vai para o 65, que é a segunda fase e não se usa no 59. Mas também tem uma circunstância que eu preciso falar para vocês, que é diferente. Artigo 121, parágrafo 1º diz assim, 121, matar alguém. Parágrafo 1º, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou, agora vem, segunda parte, sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Olha que a palavra é diferente. No parágrafo 1º do 121, que é chamado de homicídio privilegiado, é sob o domínio, dominado por violenta emoção. Então, se o indivíduo mata alguém, dominado por violenta emoção, logo após ser injustamente provocado, ele receberá essa redução de pena, lá do 121, parágrafo 1º. E se for sob a influência, então lá é domínio no 121, aqui é influência, ele haverá uma redução menor aqui no 65, inciso 3, a linha C. Certo, pessoal? Então, nestes casos aqui, de emoção e paixão, pode reduzir a pena, mas jamais pode afastar a culpabilidade do indivíduo, a imputabilidade, né? A não ser que seja considerado doença mental, conforme determinar a perícia. 28, inciso 2, trata da embriaguez. Diz o 28, não exclui a imputabilidade penal, inciso 2, a embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Então, repetindo, não exclui a imputabilidade. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Parágrafo 1º do 28. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, olha só, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Parágrafo 2º. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possui, ao tempo da ação da omissão, plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. Então vamos lá. Regra da embriaguez: o indivíduo é punido. O indivíduo se embriaga, comete um delito, é punido. Exceção: quando a embriaguez for decorrente de caso fortuito ou força maior, e eu já vou explicar essas diferenças. Se, ao tempo da ação da omissão, ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da conduta ou portar-se de acordo com esse entendimento, isento de pena. E no mesmo caso, embriaguez por caso fortuito ou força maior, ele não era plenamente, no momento da ação, capaz de entender o caráter ilícito do fato ou portar-se de acordo com esse entendimento, ele tem uma redução de pena de 1 a 2/3. Então vamos fazer as diferenças. A intoxicação, a embriaguez, é uma intoxicação aguda pelo álcool ou substância de efeito análogo, mas não pode ser o entorpecente da lei de tóxicos, porque lá na Lei 11.340 de 2006, há previsão semelhante para os entorpecentes proibidos, a mesma situação que eu estou falando aqui da embriaguez. Então, se o indivíduo estiver entorpecido por alguma substância prevista na portaria que complementa a Lei 11.340 de 2006, não se vai para o Código Penal e se vai utilizar lá a Lei 11.340, que é a lei especial e revoga a lei geral, né, pessoal? Então, essa embriaguez tem que ser apta a provocar a exclusão da capacidade de entender o caráter ilícito ou de portar-se de acordo com esse entendimento, como eu já falei.
ou não ser plenamente capaz de entender. Mas essa embriaguez, como eu disse, não pode ser embriaguez culposa ou voluntária. Não pode ser culposa ou voluntária. Ela tem que ser, conforme nós lemos no parágrafo 1º, provavelmente de caso fortuito ou força maior. Então vamos ver quais são as diferenças. A embriaguez voluntária ou culposa. Voluntária é quando eu quero beber. Eu vou tomar álcool para ficar embriagado, pronto. Ou culposa quando eu sento lá nos amigos, no bar, estou tomando uma cerveja, quando levanto eu estou embriagado. Bom, se eu cometer crimes com esse tipo de embriaguez voluntária, eu quis beber, hoje eu vou beber, pronto. Mas não tinha intenção de crime nenhuma. Então eu passei a beber até me embriagar. Ou culposa, comecei a beber, conversando, me levantei, eu notei que estava embriagado. Se eu cometer um crime nesse sentido, eu serei responsabilizado pelo delito. Porque a embriaguez voluntária ou culposa, segundo o artigo 28, inciso 2, não exclui a imputabilidade do agente. Embriaguez dolosa ou pré-ordenada. Bom, aqui nós temos a chamada também teoria da actio libera in causa. Quando o indivíduo quer se embriagar para cometer um delito. É a chamada teoria da actio libera in causa. Então, eu quero cometer um delito, para ter coragem, eu ingiro bebida alcoólica e me embriago. Isso tem um aumento de pena no artigo 61, inciso 2. Deixa eu confirmar aqui. 61 do Código Penal. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualifiquem o crime. Inciso 2, ter o agente cometido o crime em estado de embriaguez pré-ordenada. A linha L, então, é 61, inciso 2, a linha L. É pré-ordenada, tem um aumento de pena. O indivíduo, então, quer cometer um crime, se embriaga para ter coragem, tem um aumento de pena. E a embriaguez acidental ou caso fortuito, que é o artigo 28, inciso 2, parágrafo 1º, que diz, vou repetir, é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Bom, fortuito ou força maior? Força maior é muito simples. O indivíduo determina, alguém mais forte ou 2, 3 pessoas fazem o agente ingerir bebida alcoólica, obrigam o agente a ingerir bebida alcoólica. Isso é força maior. Então, se o indivíduo é obrigado a ingerir bebida alcoólica, se embriaga, sai dali e comete um crime, ele é isento de pena. O indivíduo que, de maneira fortuita, caso fortuito, por exemplo, ele está tomando um remédio e não está escrito lá no rótulo que ele não, se ele beber álcool, potencializa, aumenta o efeito da bebida alcoólica. Então ele toma um remédio e depois toma meio copo de álcool e aquilo o embriaga. Isso é caso fortuito. Tem exemplos, o indivíduo também que trabalha na destilaria, né, onde se fabrica bebida alcoólica e ele não tem os equipamentos de proteção e acaba com o cheiro da bebida se embriagando. Isso então são tudo embriaguez fortuita, né? Então, nesse caso, ele será isento de pena. Repetindo o parágrafo 1º do 28. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento. O parágrafo 2º é a mesma situação. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, não possui ao tempo da ação ou da omissão a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. É a mesma situação, porém ele tinha alguma capacidade. Ele se embriagou por caso fortuito ou força maior, mas ele tinha ainda alguma capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou portar-se de acordo com esse entendimento, por isso ele tem apenas uma redução de pena e não a isenção de pena.
Depois, conforme eu falei para vocês, nós temos o artigo, ou a teoria da actio libera em causa, que é lá na embriaguez dolosa ou pré-ordenada. Então, pré-ordenado, o indivíduo quer se embriagar para cometer delitos. Então, nesse caso, nós chamamos de teoria da actio libera em causa e é um aumento de pena. Do artigo 61, inciso 2, a linha L. Então, só repassando aqui o 26, conforme eu fiz lá, repassando o 28, conforme eu fiz no 26, o 28, no inciso 2, trata da embriaguez. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeito análogo não exclui o crime. Mas o parágrafo 1º do 28, inciso 2, diz que se a embriaguez foi completa e foi proveniente de caso fortuito, trabalha na destilaria, tomou um remédio que potencializa o efeito do álcool, ou força maior, alguém obrigou o indivíduo a beber, ele poderá ser isento de pena se não entender o caráter ilícito do fato ou não conseguir portar-se de acordo com esse entendimento. Nas mesmas situações, no caso de embriaguez completa, embriaguez proveniente de força maior, ou caso fortuito, e ele possuía algum nível de entendimento do caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, aí ele vai responder com uma isenção de pena. Certo, pessoal? Na próxima aula nós veremos, então, potencial consciência da licitude e exigibilidade de conduta diversa. Vamos resolver 2 exercícios aqui para poder dar uma revisada no que nós estudamos até agora. Lá no material de vocês, no polígrafo, no item 9 da culpabilidade, no número 2 diz assim: Procurador da República, Ministério Público Federal. Em tema de culpabilidade, a chamada co-culpabilidade. A linha A, não tem guarida no nosso sistema normativo penal. Não, ela é utilizada no nosso sistema normativo penal, sim. No Código Penal, no artigo 66, conforme nós veremos. B, expressa-se na teoria da duplicidade do dolo. Não, não tem duplicidade de dolo aqui. C, fica reconhecido o disposto no artigo 66 do Código Penal. Certo, pessoal, 66 do Código Penal. São as chamadas circunstâncias inominadas, atenuante inominada. Vamos ver aqui, ó, que diz o 66. 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão da circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Então, nós poderemos usar a chamada co-culpabilidade como redutor de pena no artigo, em face do artigo 66 do Código Penal. Por isso, a gente pode dizer que tem guarida no nosso sistema penal. Então, a resposta certa é: fica reconhecida no disposto do artigo 66 do Código Penal. Mas o que é co-culpabilidade? Isso é um termo que foi criado ou é muito falado pelo Raul Eugênio Zaffaroni, um grande penalista argentino, que diz que o Estado, a não dar uma vida minimamente digna às pessoas, não entregar os serviços básicos para a sobrevivência digna da pessoa, como educação, saúde, outros serviços públicos, né, esgoto, lixo, etc., sejam quais forem os mais necessários, ele está induzindo ou está colaborando com o indivíduo para que não possua seus freios morais na sua família, né, e acabe indo para o mundo do crime. Então, por exemplo, aquelas pessoas que vêm, aquelas crianças que nascem numa favela e vêm ao tráfico todos os dias lá, acabam sem ter uma vida minimamente digna, sem ter educação, sem ter saúde, a contento, acabam indo para o crime. Isso é chamado então de co-culpabilidade. E aí alguns juízes utilizam como redutor de pena, mas não é regra, depende da decisão do juiz, depende do entendimento do juiz. Então, a resposta certa é a letra C, de Canadá. Letra D, que está errada, propicia a chamada culpabilidade pela decisão da vida. Não, está errado. Vamos ver mais uma aqui. Número 3. 22º concurso Procurador da República, Ministério Público Federal. É adequado afirmar que, letra A, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal, obediência hierárquica e o exercício regular de um direito excluem a ilicitude. Errado, porque estado de necessidade, ok, legítima defesa, ok,
estrito cumprimento do dever legal, ok, obediência hierárquica não exclui ilicitude, e exercício regular do direito exclui ilicitude. Sim, artigo 23 do Código Penal diz isso. Então, está errado a letra A, porque obediência hierárquica não está ligado à questão da ilicitude que está escrito bem no final aqui da assertiva. A obediência hierárquica nós veremos ainda na questão da culpabilidade. Então, é errado a letra A, pelos termos obediência hierárquica, que não exclui a ilicitude. Os demais excluem artigo 23 do Código Penal. Vamos ver aqui, B, pulei aqui, B. Pulei, deixa eu achar de novo aqui. Eu pulei aqui, pessoal, deixa eu achar de novo. Letra B, exercício número 13, então, do item 9, culpabilidade. B, a embriaguez total, proveniente de caso fortuito de força maior, exclui a tipicidade. Errado, exclui a culpabilidade. Então, embriaguez total, proveniente de caso fortuito ou força maior, artigo 26, artigo 28, 28, inciso 2, parágrafo 1º, né, diz que exclui, então, a culpabilidade. C, então está errada a B. C, a coação física irresistível exclui a culpabilidade. Não, coação física exclui a conduta lá no fato típico. Lembra que nós estudamos no início do semestre? Fato típico tem como um dos elementos o primeiro a conduta. E a coação física irresistível exclui a tipicidade. Então, alguma ação física que faz o indivíduo, o agente, praticar um crime, é uma coação física, então exclui a conduta e o fato típico. Então está errado a C. D dado, a imputabilidade do agente, a possibilidade dele conhecer a ilicitude de seu comportamento e a exigibilidade da conduta diversa são pressupostos da culpabilidade. Exatamente, são os três elementos da culpabilidade. Imputabilidade do agente, potencial consciência da ilicitude, que é a possibilidade dele conhecer a ilicitude de seu comportamento, e a exigibilidade da conduta diversa. Então, correto, letra D dado. Valeu, pessoal, até a próxima.